Você quer vitória? É o tema da mensagem de hoje. Segunda Crônicas, o capítulo 20. Claro que você já escutou muitas mensagens nesse capítulo de Segunda Crônicas. Mas hoje é diferente, hoje nós estaremos orando pela família. Então vai ser uma mensagem diferente para você. E o tema da mensagem é: você quer vitória? Se você quer vitória, você vai compreender o que eu quero te ensinar nesta noite, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Segunda Crônica, no capítulo 20, no versículo 1, diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns dos outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram ouvido, que eu dera aviso a Josafá, dizendo: Venho contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedim. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em toda Judá. Versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Capítulo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Então talvez neste dia, nesta semana, ou nesse momento, talvez esse ano você tenha enfrentado grandes batalhas, grandes inimigos têm se levantado contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua vida. Mas o que nós entendemos é que o Deus que nós servimos, nele há força e poder para destruir toda e qualquer armação ou exército do inimigo. Mas o que nós precisamos fazer? Se nós queremos vitória, se você quer vitória nessa área, se você quer vitória nisso que está sucedendo com você, a primeira coisa que você deve fazer quando vier o aviso, quando você entender que o inimigo está se levantando contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu casamento, contra o seu relacionamento familiar, contra qualquer área da sua família, você deve primeiro se levantar e orar a Deus. Se for necessário, fazer um jejum. E outra coisa, irmãos, buscar na casa do Senhor, a direção dele de como você deve fazer. Porque tudo isso não aconteceu com Josafá, mas ele não teria vitória, entenda bem, ele não teria vitória se ele não juntasse todo o povo ali e fosse para a presença de Deus, orar a Deus e pedir socorro de Deus. Tem muitas pessoas que elas continuam sofrendo nas suas casas, continua sofrendo com a sua família, continua sofrendo com o seu filho que é drogado, com o seu filho que é bêbado, mas ela não busca socorro de Deus. Ela está buscando maneiras de resolver o problema, internando em uma clínica, querendo um remédio, querendo colocar em algum lugar, mandando para outra cidade, mas a situação se resolve quando nós buscamos, quando nós nos ajuntamos e buscamos socorro de Deus. A palavra de Deus diz que, versículo 3, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. O medo veio, mas ela pôs-se a buscar ao Senhor. Esses dias eu recebi uma ligação de uma mãe que estava sofrendo, o filho entrou nas drogas. Ela é de uma cidade que nós nunca trabalhamos, mas ela nos conheceu através de um culto que ela foi de uma cidade que nós ministrávamos. E ela disse assim: pastor, ore. Eu nunca tive aí na igreja, mas minha sogra teve, e ela pegou o telefone do Senhor, e eu estou pedindo oração pelo meu filho. Meu filho caiu nas drogas, eu estou desesperado.
E eu dei a palavra para ela, e orei por ela. Eu disse, o caminho é você buscar a Deus. Porque Josafá, quando viu que o inimigo estava vindo contra ele, duas nações grandes estavam vindo contra ele, ele foi buscar ao Senhor. O medo veio, porque era muita gente, mas ele foi-se a buscar ao Senhor. Ele foi buscar a direção de Deus, ele foi orar, ele foi clamar a Deus e ele disse, Senhor, eu não tenho força, Senhor, o meu exército é pequeno contra esse povo todo, mas na tua mão não há quem possa resistir. Contra o Senhor não há quem possa resistir. Diante de ti, Senhor, não há quem possa resistir. Ele diz no versículo 5, na parte C, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Bom, não há inimigo que consiga resistir ao poder de Deus, mas esse poder de Deus precisa estar em mim e em você, porque eu só dizer que acredito em Deus não vale. Eu tenho de buscar a presença de Deus, eu tenho de entender o que Deus quer de mim, eu tenho de entender o que Deus quer que eu faça, eu tenho de compreender o que Deus quer, qual é a direção que Deus quer de mim, o que é que eu siga. Para eu vencer uma batalha, eu tenho de buscar a direção de Deus. Na mão dele há força e poder, nenhum inimigo pode resistir. Mas se nós estamos aqui na terra e nós estamos lutando por algo, nós precisamos compreender que é na direção da palavra de Deus que nós vamos conseguir vencer. Não há um casamento bom, não há uma família boa, não há um vizinho bom, não há um relacionamento bom, não há uma vida boa se nós não estivermos direcionados pela palavra de Deus. Não há como ter uma vida fortalecida, uma vida próspera e abençoada, se não tiver na direção de Deus. A palavra de Deus diz, versículo 14, diz assim, versículo 13, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Você quer vitória? Você tem juntado seus filhos, você tem juntado a sua casa para orar ao Senhor por aquela situação que está tão difícil? Nós temos de ser exemplo. Talvez não é todo dia, porque não é todo dia que eu vou orar, que eu vou dormir junto com a minha esposa. Às vezes eu fico resolvendo alguma coisa, às vezes eu fico lendo uma mensagem, às vezes eu fico respondendo algumas mensagens que me mandando algumas mensagens, uma palavra que me pede. Às vezes eu fico lá, assistindo o missionário. Mas quando eu vou, às vezes eu vou lá na cama, eu oro junto com ela e com Samuel. Samuel já está grandinho. Pego na mão dele, ela pega na outra mão e nós oramos juntos. Nós temos de ensinar aos nossos filhos o caminho que deve seguir. Pastor, e ele presta atenção? Ele fica querendo brincar, mas às vezes ele para um pouquinho também. Mas ele está ouvindo, ele está aprendendo. E quando nós, irmão, entendemos que a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar aos nossos filhos, porque quando eles estiverem grandes, eles vão saber o que fazer, e nós não fazemos isso, nós estamos sendo negligentes. Lá no futuro, nós não podemos reclamar. Aí você pode dizer assim, pastor, mas quando meus filhos eram pequenos, eu não conhecia a palavra, eu não aceitei Jesus, eu aceitei Jesus, meus filhos já eram grandes, mas agora está o nosso exemplo. A nossa vida de santidade com Deus, separada para Deus, ela pode mudar a situação daqueles filhos que já é grande. Nós temos de mudar as nossas atitudes, as nossas palavras. Nós temos de mostrar realmente que Deus é conosco, que aquilo do mundo não nos importa mais. Que as nossas palavras mudaram, que as nossas intenções mudaram, que a situação da nossa vida ela precisa mudar. Então, Josafá, ele colocou, irmão, ele não só buscou o Senhor, mas ele colocou as mulheres, as crianças, os homens, todas para orarem, todas para buscar. Não, se vier a destruição, vai vir contra todos nós.
Se o problema vier, vai vir contra todos nós. Então você tem que orar. Então você tem que se colocar. Então você tem que colocar seu filho para orar. Porque Deus vai ouvir a nossa oração e Ele vai nos ajudar. E Ele vai nos socorrer. Porque na mão dele há força e poder para tudo isso. Então, muitas das vezes, irmão, nós tiramos as crianças. Não vai aprender nada. Não entende nada. Elas entendem. Elas entendem que se você chegar assim e dizer: ô filho, vem cá. Ele sai se arrastando e vai. Ô filho, não. Ele vai entender que é um não e ele não vai fazer. Samuel tem 10 meses. Mas quando eu digo não, Samuel, ele já olha para mim e já cresce o bico. Aí. Então ele entende que é não, irmãos. Ele sabe que é não. Eu digo não é não. Sabe por que não? Porque isso daí vai fazer assim, assim. Isso vai dar choque. Isso vai machucar você. Eu digo não e explico o porquê do não. Então muitas das vezes, irmão, nós tiramos. Não, mas bota uma musiquinha lá. Às vezes ele gosta da música A Volta da Vitória. É uma das músicas que ele para ouvir. E Sonda-me de Aline Barros. Pode botar essa que ele para. Pode estar fazendo o que for. E vou botar a música da Volta da Vitória aqui, ele se acorda ali. Então, se ele estiver escutando, pronto, ok. E aí, às vezes, ali no bairro ele se encosta, chega baba. Ele se encosta e escuta, bem quietinho. Não fala com ele nesse momento, que ele não olha nem para você. Mas o que é que acontece, irmão? Se passar uma música lá do mundo, ele não sabe que é aquela música, ele vai se balançar também. Então eu tenho de ensinar, filho, essa música é uma música mundana, ela não traz louvor a Deus. Ela não traz louvor para Deus. É uma música que insinua o pecado, que pode levar a pessoa a pecar. Então essa música, ela não traz louvor a Deus. Então eu tenho de ensinar o meu filho. Eu tenho de ensinar as práticas certas, que pode, que não pode. Então, nós, irmãos, somos pais. Nós somos, irmãos, herdeiros da promessa de Deus e Deus nos mostrou o que nós devemos fazer. Então, se há um momento difícil, você não tem que estar chorando sozinho. Tem alguém crente na sua casa? Ô fulaninha, ô dona Maria, ô seu Zé, ô bonitinho, vem cá orar comigo. Vem cá orar comigo, porque o problema está vindo para mim e para você. O problema não só vem para mim. Ah, só é o marido que é crente, a mulher não é. Aí o marido vai orar ali, ou vai pedir a oração junto com alguém da igreja, com um pastor, com um presbítero, com um obreiro, né? Mas tem alguém crente dentro de casa, tem que chamar essa pessoa para orar, irmão. Porque às vezes, irmãos, a pessoa acompanha para a igreja e não quer dizer que é crente. A gente tem que botar aquela pessoa para estar na ativa. Não, eu sou mais velho que você, ou fulano. Vamos orar, está acontecendo isso dentro da nossa casa. Ô amigo, vamos orar que está acontecendo isso. Ô amiga, vamos orar que está acontecendo isso. Você vive aqui comigo. Você vive na minha casa. Você é da minha família agora. E se vier esse problema para a minha família, vai te atingir também. Ah, porque está se levantando contra a família. Isso daqui vai atingir a família. Ah, estão querendo tirar isso da nossa família. E isso é quem sustenta a nossa casa. Vamos orar aqui todo mundo, porque senão todo mundo é quem vai sofrer. Então nós precisamos compreender. Josafá, o versículo 13, ele diz assim: e todo o Judá estava em pé. Todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, onde eles estavam reunidos, no meio da congregação, veio o Espírito do Senhor, né, sobre Jesiel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jesiel disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Quando foi que começou, irmãos,
a vitória de Josué? Quando ele venceu primeiro no mundo espiritual e colocou todo mundo de pé para orar. Deixou ninguém cair, todo mundo se levanta, todo mundo está na hora de orar. Como assim, pastor? Aquela pessoa que está fraca, irmão, o problema está acontecendo, você só orando, você lutando sozinho, você carregando o fardo sozinho. Não, você vive dentro da minha casa, você é cristão, você vive dentro da minha casa, você é crente. Então vamos orar, vamos para a batalha juntos, vamos ficar de pé aqui. Ô meu filho, ô minha filha, você é criança, mas você também sabe orar. Eu te ensinei, vem cá também, junta todo mundo e ora. Irmão, quando a família se une, irmão, o inimigo ele vai ter medo de entrar ali. Porque ali não vai estar sendo usado por Deus. Então a vitória veio quando Josafá juntou todo mundo, não só ele. Não vou orar só, porque está vindo é contra Judá, está vindo é contra Jerusalém. A peleja não é só minha, então não vou lutar sozinho. Pode juntar todo mundo, de criança a mais velha, e vamos orar, vamos buscar o Senhor. E quando ele fez isso, um milagre aconteceu, irmão. O Espírito de Deus desceu sobre o levita ali e disse: epa, Josafá, a peleja não é sua não. Judá, Jerusalém, vocês que estão de pé aqui me buscando, a peleja não é sua. Eu vou entrar nessa peleja agora. Eu vou entrar na frente desse povo agora e vou parar essa multidão que está ali. Então, irmão, você quer vitória, você tem que se colocar como Josafá se colocou. Josafá não orou sozinho não, irmãos. Ele buscou toda a sua família e todos os moradores de Judá e Jerusalém. Ele disse: vamos orar. Vamos orar porque a peleja não é só minha. Porque a luta vem contra todo o estado. Vem contra todo o reino. Então, irmãos, entenda bem. Se alguém, vamos dizer, tem alguém que sustenta o marido, a esposa, 5 filhos, mas o marido que sustenta a casa sozinho por enquanto, um exemplo. Aí aquele marido está em ponto de perder o emprego por causa da crise. E está todo mundo desesperado. Não, se sofrer, se ele perder o emprego, todos nós vamos sofrer. Se ele perder essa renda, todos nós vamos sofrer. Vamos orar agora, não vamos esperar para amanhã não. Vamos todo mundo, se levanta da cadeirinha, vamos orar. Vamos nos colocar diante de Deus. Vamos buscar a Deus, porque sem Ele nós não temos vitória. Para que Deus sustente o emprego do seu pai. Para que Deus sustente o emprego do meu marido. Para que Deus sustente o emprego da esposa. Tem que se colocar diante de Deus. Tem que buscar a presença de Deus. Tem que se colocar de pé. Para que o casamento melhore, para que o relacionamento familiar melhore, para que o filho seja liberto. Olha, vamos se juntar aqui, nós somos 5, fulano está nas drogas, fulano está na bebida, vamos se juntar aqui nós 4 e vamos clamar a Deus por a vida dele, que no próximo dia, na próxima oração, ele vai estar aqui junto comigo, conosco, orando também, liberto. Porque não existe, irmão, nada impossível para Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, versículo 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Mas para que eles vencessem a batalha amanhã, eles tiveram que orar quando? Hoje. Quando eles souberam da notícia, quando eles souberam do problema, quando eles souberam que o inimigo vinha contra ele. Quando ele soube que a multidão, os inimigos vinham contra ele, contra a cidade dele, ele já pegou o povo e foi orar. Ele temeu, ele disse: a multidão é grande, o problema é grande mesmo, a situação é difícil mesmo, mas eu vou buscar o Senhor. Gente, anunciem todo Judá aí, Jerusalém, que todos têm de jejuar e orar comigo, que o inimigo vai destruir todo mundo se não orar. Nossa, irmão. E é assim que o inimigo faz, se a pessoa não se colocar diante de Deus, se a pessoa não buscar, se a pessoa não orar, se a pessoa não buscar a presença de Deus, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai destruir, porque é o que ele faz.
É o destino dele aqui no mundo é fazer isso. Mas quando nós, irmãos, nos colocamos diante de Deus, não tem peleja que Deus, irmão, não saia na nossa frente para vencer. Você quer vitória? É como diz aquele louvor, ora, meu irmão. Você quer vitória? Junte a sua família, não só um ou dois. Não, eu tenho vergonha de orar com fulano, não tenho vergonha de orar com a criança, eu tenho vergonha de orar com fulano, não tem de ter vergonha. Josafá disse aí, todo mundo tem de orar. É pequeno, é grande, é velho, é novo, é todo Judá e Jerusalém tem que se colocar de pé diante do Senhor e clamar a Ele a salvação, e clamar a Ele a ajuda, e clamar a Ele, porque só Ele pode nos ajudar. Só Ele. E aí ele disse assim: ei, todo o povo, Judá, Jerusalém, rei Josafá, não tem mais, amanhã pode sair contra esse problema, porque Deus vai na frente. Porque Deus vai na frente e Ele vai vencer. Mas eles saíram de qualquer maneira. Eles saíram tristes, com medo. Não, porque Deus disse assim: não tenha medo não. Não tenha medo não, porque eu vou com vocês. Muitas das vezes, irmãos, a pessoa coloca um problema diante de Deus e ainda fica com medo. Não, estou querendo matar fulano. Ah, eu estou com medo de matar. Não, colocou diante de Deus, irmão, não vai, porque Deus está na frente. Ah, fulano está entrando no meio, eu estou com medo dele não conseguir se libertar, não conseguir sair, isso não vai sair. Ah, fulano está no hospital, meu parente está no hospital doente, está lá entubado, estou com medo de ir lá e ele não voltar mais. Não vai voltar porque Deus está na frente. Você não colocou diante de Deus. Você não colocou a situação, o problema nas mãos de Deus. Então é nas mãos de Deus, irmãos, que ele vai se levantar. É pelas mãos de Deus que ele vai ser renovado. É pelas mãos de Deus que ele vai ser transformado. É pelas mãos de Deus. Não existe outro meio. Porque Deus tem poder, irmãos, e ninguém pode resistir ao poder de Deus. Inimigo nenhum pode resistir ou consegue resistir ao poder de Deus. Inimigo nenhum. E aí a palavra de Deus, ela diz assim, ó. Ela diz assim, versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. Mas eles já tinham tido vitória? Não, eles não tinham tido vitória ainda, mas eles sabiam que Deus ia na frente. Eles sabiam que Deus já estava com ele. Eles sabiam que Deus já poderia, né? Já tinha visitado ali os inimigos e já a vitória já era certa. Ele sabia disso. Então muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos o agir de Deus. Por quê? Porque nós colocamos diante de Deus e ainda ficamos temerosos. E Deus disse assim, Deus usou o levita ali e disse, ó, não tenha medo, pode sair ao encontro dele, porque eu vou com você. E não tem mais. Amanhã pode sair ao encontro do inimigo. Eu não sei qual é a luta, né? Ninguém sabe. Deus é quem sabe a luta que você tem enfrentado. O problema que você tem enfrentado. Mas não saia contra esse problema, porque Deus vai na tua frente. Você que está enfrentando um problema na sua casa, no seu casamento, não tenha medo. Amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia, Deus vai te dar vitória. Deus vai mudar essa situação. Porque muitas das vezes, irmãos, nós colocamos diante de Deus e não confiamos. Amanhece o dia, diz, mais um dia para enfrentar esse problema de novo. Mas você não colocou na mão de Deus? Se você colocou na mão de Deus, a certeza da vitória. Josafá disse, Deus já me deu vitória. Foi só adorar a Deus. Foi só adorar o Senhor. Não foi mais nem pedir, ele foi adorar. E o que fizeram, irmãos? Veja só o que fizeram. Versículo 19. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Tiveram temor, tiveram medo, não tiveram vergonha de louvar a Deus. Pastor, mas eles já tiveram a vitória. No mundo espiritual ele já tinha vencido. No coração dele já tinha vencido. Pela fé ele já tinha vencido. Porque fé é justamente isso. É a certeza que Deus já deu a vitória, mesmo que ainda não esteja vindo. É a convicção que já recebeu a bênção, mesmo que não esteja nas suas mãos. Isso é fé. Então quando você colocar algo diante de Deus, coloque, e se Deus der a resposta, não pode ir. Amanhã você terá a vitória nisso. Amanhã você vai ver a vitória.
Amanhã você vai ver o que eu fiz e o que eu vou fazer. Pode ficar de certeza, pode dormir tranquilo, pode se colocar diante do Senhor e já agradecer e já adorá-lo, porque é a certeza da vitória. Pode louvar a Ele, pode ligar e dizer: fulano, Deus me deu vitória, mas ainda está acontecendo, mas Ele já me deu vitória. Amanhã você vai ver o que Deus fez. Nós temos, irmãos, de ser, irmãos, firmes na posição de um verdadeiro cristão, irmãos. Nós temos de ser firmes na posição de um verdadeiro homem, de uma verdadeira mulher de Deus. Não podemos recuar diante do inimigo. Se Deus diz que dará vitória, Ele dará vitória. Se Deus diz que pode sair, que vai ver a vitória, pode sair, que a vitória é certa. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Por quê, irmãos? Porque se nós cremos em Deus, nós temos a certeza da vitória. Se nós cremos, irmãos, se nós cremos em um homem que Deus está usando, irmãos, cremos na palavra que Deus está dando, está usando o homem de Deus, irmãos, vai prosperar naquele negócio. Porque se você vai buscar a resposta de Deus, se você está buscando a resposta de Deus, tenha certeza que a palavra que Deus está te dando é para que você tenha vitória e não seja um derrotado. E aí Josafá disse: e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Meu irmão, eles não saíram, irmão, não botou os guerreiros mais fortes de lado, eles botou, irmão, os levitas louvando a Deus na frente. Disse: nós não vamos lutar mesmo, então nós vamos, porque Deus mandou ir até o deserto, nós vamos até lá, mas quem vai na frente é o louvor a Deus. Em primeiro lugar está o louvor a Deus, em primeiro lugar está eu me colocar diante do Senhor, em primeiro lugar está eu entregar minha vida ao Senhor, meu caminho ao Senhor, minha situação ao Senhor, o que eu estou vivendo eu colocar diante da mão do Senhor, porque é Ele que vai na frente. Agora, se você coloca algo na mão de Deus, Deus disse que deu a vitória, e você ainda continua reclamando, murmurando, não sairá vencedor da batalha. O inimigo vai conseguir vencer. A tristeza vai conseguir vencer. O desespero vai conseguir vencer. A miséria vai conseguir vencer. E aí vai. O problema difícil vai se tornar mais difícil. A palavra de Deus diz assim: 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, né? Eles ficaram todos atrapalhados, não sabiam o que fazia. E o que aconteceu? Começaram a se destruir um contra o outro. Começaram a se destruir. Os próprios inimigos, irmão, porque a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio: quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós damos ouvido e guardamos os mandamentos do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos do Senhor que Ele te ordena hoje, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí tem um versículo que ele diz assim: o inimigo sairá contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos ele tem de fugir. Ele fica desbaratinado, irmão, ele não sabe para onde ir. Ele não sabe para onde fugir. Por quê? Porque é o poder de Deus que vai na sua frente. É o poder de Deus que está com você. É o poder de Deus que está na sua frente, destruindo o inimigo, desbaratinando o inimigo. E aí ele continua dizendo assim, ó: porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns contra os outros a destruir-se. Eles mesmos se destruíram, acabou-se. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E viera Josafá e o seu povo
para saquear os despojos e acharam nele fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, mas de 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje, que quer dizer bênção ou louvor. Irmãos, 3 dias eles passaram, irmãos, recolhendo as bênçãos que Deus deu, o despojo que Deus deu, que o inimigo teve de deixar para eles. Ah, pastor, o inimigo tem roubado a paz. Irmão, você tem de começar a recolher a paz, porque o inimigo vai ter de largar. Vai ter de largar aquilo que é seu. A alegria, seja o que for, a harmonia, o inimigo vai ter de soltar aquilo que é seu. Você vai começar a recolher. Mas você quer ter vitória? Tem de fazer como Josafá fez, irmão. Tem de se colocar de pé, como diz no versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Quer vitória? Tem de se unir em oração, tem de orar, tem de buscar a presença de Deus, tem de se colocar diante do Senhor. Aí diz mais, olha, 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrou acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Irmão, Josafá, daquele dia em diante, irmãos, ele teve paz, ele teve repouso. Todo mundo ficou com medo de tocar. O inimigo só vai ter medo de tocar em você quando você realmente se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor é meu Senhor. Eu não tenho força, mas o Senhor tem. E eu só adoro o Senhor, só louvo o Senhor, só sei que o Senhor é Deus. Eu só sei que é o Senhor que pode me dar vitória. Irmão, a paz veio depois, irmão. O temor veio, o respeito veio a Josafá quando ele teve aquela grande vitória, sem lutar. E talvez você quer lutar. Talvez você quer procurar agir da sua maneira. Talvez você quer fazer do seu jeito. Josafá não precisou lutar. Deus disse: vai, porque eu te darei vitória. Nessa peleja, nessa luta, nessa batalha, nessa guerra, você não vai nem lutar, porque eu vou na tua frente e eu vou vencer por você. Deus quer te dar vitória. Você quer vitória? Então fique de pé. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, na tua santa e bendita presença nós estamos, Senhor Deus, e perante a tua face nós nos colocamos. Senhor Deus, talvez essa peleja que esta pessoa esteja enfrentando é muito grande, Pai. Aos seus olhos é muito grande, Pai. Mas nós cremos verdadeiramente, Senhor Deus, que o Senhor, meu Deus, é o Deus que foi com Josafá, foi com Davi, foi com Ezequias, foi com Asa, foi com Josias, e será, meu Deus, com outras pessoas, Pai, que se colocar diante do Senhor. Assim, nesta noite, Pai, nós nos colocamos de pé perante a tua face, na tua casa, Senhor, neste lugar que é chamado casa de oração, e clamamos ao Senhor agora, meu Deus. Eu clamo, Senhor Deus, por esta família, Pai, que o inimigo está vindo, e é muito inimigo, Pai, é muito problema nesta casa, é muito problema nesta família, é muito problema que está acontecendo. Oh meu Deus, é a desobediência, oh Senhor Deus, é a rebeldia do filho, oh meu Deus, é o vício do marido, é o vício da esposa, oh meu Deus, é o problema na família, é a doença, é a miséria, é a necessidade. Oh meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Cristo, nós clamamos ao Senhor, Pai. Essa pessoa talvez não tenha força, essa pessoa talvez não tenha força, Pai, para vencer esse problema, mas o Senhor tem força, Pai. Senhor Deus, é um problema, Pai, da enfermidade que entrou neste lar, Pai. E tem alguém doente no hospital agora, tem alguém, meu Deus, que está à beira da morte, mas, Pai, a tua peleja, Senhor Deus, é para dar vida. Então, Senhor Deus, que não seja nós pelejando a favor desta pessoa, mas o Senhor. Levanta essa pessoa agora do leito de enfermidade. Levanta, Senhor Deus, agora a tia desta irmã que ligou para mim e disse que estava preocupado porque a tia dela sofreu algo. Oh, meu Pai, visita agora esta tia, agora em nome do Senhor Jesus Cristo, e arranca todo o mal, para que essa família se alegre, para que essa família diga: eu tenho um Deus que é verdadeiro. Pai, eu não sei mais os problemas que têm acontecido nesta casa, eu não sei os problemas que têm acontecido nesta família, oh meu Deus, mas eu sei que o Senhor é o Deus que vê todas as coisas. Então visita agora este lar, meu Pai, destruindo toda a obra do inferno, porque mesmo neste tempo, meu Deus, existe, Pai, pessoas fazendo macumba para destruir casamento, para destruir a vida de filhos, para destruir a vida de esposas, para destruir relacionamentos. Meu Deus, eu quero todas essas forças agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço, oh meu Deus, lança fogo do céu, destruindo toda a obra do inferno, toda a obra maligna, toda a obra de bruxaria, de feitiçaria, de umbanda, de quimbanda, de magia negra, oh meu Deus, de voodoo que tem sido feito contra essa pessoa. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino agora que esse mal, que essa obra do inferno saia desta casa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, liberta esse filho, liberta esse marido, essa esposa, Pai, em nome de Jesus. O teu fogo libertador, Pai, o teu poder que quebra todo o jugo do maligno, desça sobre este lar, quebrando e desfazendo as obras do inferno, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E você diz amém? Diga graças a Deus. Amém, meus amados? Pode sentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós, irmãos, estamos aqui na presença de Deus e tenho a certeza que Deus fará milagre na sua casa, Deus fará milagre na sua vida, Deus fará milagre por você e na sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração, para que você possa ter a certeza, né, e agir conforme a direção de Deus, conforme Deus te dirige, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, deixa eu me despedir aqui do pessoal do Facebook. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a irmã Marlene, que Deus te dê vitória em nome de Jesus, e todos que entraram e estão entrando e vão ver essa mensagem depois. Que Deus dê vitória na sua família. Você quer vitória? Ore a Deus, pegue sua família, coloque em oração, coloque de pé diante do Senhor e clame que a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e até a próxima reunião, em nome do Senhor Jesus Cristo.